porque você considerou no ponto B, mas se você considerasse do ponto C, a força cortante ia ser para baixo. Então, eu não entendi muito bem. E, tipo, em qual eu considero, para ver qual que é o sentido da força, do esforço. É que se eu considerar, por exemplo, essa cortante para baixo e fazer equilíbrio, vou chegar em que seria menos F. Então, o que queria dizer que originalmente era para cima. Porque essa cortante seria como a carga interna que está como fornecendo essa força para manter cada pedacinho do sistema em equilíbrio. Então, aí ela tem que ser compatível com as cargas externas. Por isso, aí eu teria que colocar para cima para que quando faça a somatória de força na direção vertical, a resultante seja nula. Certo, eu acho que entendi. Muito obrigado. Tá? Sentido de... Alberto, Oi? você pode fazer a 1, por favor? Os diagramas? A1? Deixa eu ver aqui. Ou seja, ver de onde que eles saem, porque eles já estão aqui desenhados. Sim, dá para fazer... Hã? Pode falar. Você teve aí dificuldade para extrair os momentos fletórios em cada segmento, foi? A força cortante bateu, só que o diagrama do momento fletor deu ao contrário, do momento torsor não bateu. Já. Você considerou a carga aí do peso como uma força distribuída, foi? Sim. Bom, aqui eu colocaria essa carga distribuída para cá. Mais o que? Colocaria um ponto de referência para cortante. Para cá, colocaria um eixo de referência para essa cortante, chamaria de x', né? E começaria a aplicar as equações de equilíbrio, nesse caso. Então, por exemplo, SVX vai ser a densidade linear da barra multiplicado pelo comprimento x, né? E colocaria que está apontando para cima para conseguir equilibrar assim as cargas quando faço a somatória de forças. Isso aqui sai de somatória de forças em y. Tá, por outro lado, aí eu teria, nessa porção que estou estudando, a Tx, uma espécie de resultante parcial, né? Que seria como uma carga aqui. Então, vou ter, para a somatória de momentos, aí eu vou ter em x, momento positivo feito por Vx, e para baixo, eu teria essa resultante parcial, que seria μx, a densidade pelo comprimento que estou analisando, e a localização. E a localização dessa carga, que seria x meios.
E, bom, e aí sumaria o momento que está aqui, que eu esqueci de desenhar no início. Mais mx. E tudo isso é igual a zero, né? Para se manter em equilíbrio. Então, esse mx resultaria sendo μ quadrado meios menos xd. Você chegou nisso? Milena? Oi, é porque eu não entendi aquela última letra ali. É um M? Qual? Essa pequena aqui? É mx igual a zero, na segunda linha. Sim, mx. É o momento que Mas, está no lugar de corte. então, mas ali, ó, ali em cima ficaria um x ao cubo, do jeito que você escreveu. Mas não chega a ser o cubo. Por que o cubo? Acho que você então botou mais um x. Ah, sim. Sim, sim. É assim mesmo. Sim, porque essa primeira parte aqui é o valor da carga, essa que desenhei aqui em roxo. E Certo. a outra é a localização, sim, tá certo. Obrigado. E ali, aquele x seria um índice, né? E não multiplicando, né? Como? Ali embaixo, perto do zero. Mx igual a zero. Ah, tá Isso é um somando. índice, né? Exato, sim, é um índice. Ah, tá. Sim. Não, pronto. Aí o meu deu invertida, mas o que pegou mesmo foi o do momento torsor, que não ficou igual, não. O momento torsor. Segundo tu vê. Porque Aham. no engaste em A, teria um MX e um MY, não é? MX, deixa eu ver. Quando você for fazer o diagrama de corpo livre da viga inteira, que você tirar o engaste em A, Ah, aí o peso da barra CD, eu acho que é CD, vai tender a fazer ela girar em torno do eixo Y, não é? aham, sim, sim. E daí o engaste em A e da barra BC vai tender a fazer girar em torno de X. Aí o engaste em A vai ter um MX e um MY, certo? Certo, certo. Pronto, aí eu fiz e não foi não. Se tu puder resolver inteira, por favor. Eu posso esquematizar como é que ele ficaria. Pode ser. Vou deixar isso aqui menor. Por exemplo, se eu analisar esse segmento aqui, eu vou ter a distribuída associada ao peso dela, sim. Vou ter adicionalmente, vou ter a resultante aqui, produzida por essa seção que estava aqui, lembra? Seria como a resultante aqui. Então, esse valor vai ser μ por L, certo? E, ao mesmo tempo, eu teria uma torção aqui, sim? E o valor dessa torção vai ser a resultante dessa carga, que seria μ por L, e a localização onde ela está aplicada, ou seja, a distância que foi deslocada, seria L meios. Então, multiplicaria por L de novo meios. Rapidinho, desculpa interromper. Essa barra que você está desenhando é a B? É a CB, sim, CB, né? sim. Tá, pode continuar. Tá, então vamos ver se, a partir daqui do diagrama, você falou que era de torque. Veja que aqui a densidade linear da barra está sendo chamada de Q.
eu chamei de μ, mas veja que é análogo. Veja que a gente obteve a densidade linear, o comprimento L quadrado dividido 2, que é o que a gente marcou aqui, de fato. E para eu ter esse meu segmento de barra CD equilibrado, esse momento de torção vai ter que ser o mesmo ao longo da barra, por isso que ele é constante no diagrama que está desenhado aqui embaixo. Tá vendo? Então, esse era do de torque. Agora, vou desenhar o de torque para o último trecho que está faltando, que seria o AB. Para esse último que está faltando, então teria essa minha barra aqui, teria... Alberto, naquele desenho que você acabou de fazer, não faltou nenhuma força na extremidade B, não? Que seria da barra B, fazendo uma força para baixo? da extremidade B. Não, eu analisaria até aí, porque como eu vou fazer o o diagrama de cortante, então eu estabeleço que eu tenho uma carga constante aqui, que chamo ela de dx, né? E aí mesmo vou ter aquele momento fletor mx. E aí com isso é que eu faço as equações de equilíbrio. Então, do mesmo jeito que eu fiz para o primeiro segmento, aí eu teria dx menos μl menos μx. E tudo isso seria igual a zero, que é isso surge da somatória de forças na direção vertical. Não, certo. Eu só fiquei em dúvida como fazer o equilíbrio do momento torsor, porque quando eu fui colocar, não equilibrou na extremidade B da barra CB. Na extremidade você vê. Sim, mas é que você coloca no lugar onde está fazendo o corte. Então, como eu estou cortando por aqui, então ele vai aparecer aqui, né? Que seria o torque em X. Então, veja que para cada lugar em que eu faço o corte, ele sempre vai ser o valor de densidade linear por comprimento quadrado meio. Sim, aí quando chegar no ponto B, a barra AB vai ter que fazer um esforço de forma que equilibre o momento torsor, que a barra CD está fazendo. Aí foi esse esforço, devido ao peso da barra, que, pelo que eu fiz, não equilibrou, entendeu? Aí, se puder desenhar na extremidade B o momento torsor, devido à barra B. Só que você analisa, tipo, um pedacinho antes do ponto B para saber como que é o torque aí, porque quando você já passa no seguinte segmento, ele vai ter até um salto de valor. Que é o que, veja, por exemplo, acontece aqui no momento fletor, ou veja que acontece no diagrama de torque. Você analisa até um pontinho antes, e aí você consegue ter como a ideia de qual que seria o momento de torção nesse segmento. Quando você já chega no ponto B, ele já tem outras condições de carga, até outras direções. E ele aí aumenta de valor ou faz outras coisas. De fato, essas cargas que estão gerando torque nesse segmento estudado, depois vão gerar até uns momentos de inflexão. Sim? O que para esta seção é um torque, que talvez para a outra vai ser um momento de inflexão, que é o que ia desenhar a continuação. Tá. Obrigada. Né? Vou desenhar o último trecho aí para ter uma ideia de como é que ele é. Tá? Tá, sim, eu quero. Obrigada. Então, vou ter
essa porção aqui. Vamos ver como que seriam as cargas aí aplicadas. Então, primeiro eu vou ter a distribuída, que é produzida por causa do peso dela. Seria essa aqui. Sim. Aí eu vou ter, que mais? Eu vou desenhar aqui em forma esquemática, né? O resto da barra. Aqui eu já tinha uma resultante, e aqui eu tinha outra. Então, pelo fato de eu ter deslocado essa de aqui, vai aparecer uma força, que seria μ por L, que seria a resultante desse trecho, e ao mesmo tempo vai aparecer um torque, que o valor seria qual? Seria μL, densidade linear, e o deslocamento que ela sofreu, que foi L meios. Então, por L dividido 2. Então, isso seria associado a essa carga aqui. Então, já pronto. Essa aqui. Agora, essa outra. A resultante dela seria qual? Seria μL também. Então, vou aproveitar que eu já desenhei essa aqui e vou escrever mais μL, que é devido a essa daqui, né? Então, pelo fato de deslocar ela nessa direção para cá, então ela produz um torque que vai ser μL por quanto se desloca, seria L meios. Então, L meios. Mas, ao mesmo tempo, ela está fazendo um torque nessa direção de cá, para cá. E o valor que está exercendo aí seria COL, que é o valor da carga, e a separação seria L. Então, seria esse assim. Então, o peso da barra CD, ela pode ser traduzido como uma força, um momento torsor e um momento fletor? Certamente, sim. Tá bom, obrigada. De nada. Então, veja aí que esse torque resultante, ele foi com L quadrado 3 meios, que é o resultante de somar aquele coeficiente 1 com o coeficiente 1 meio. Então, se vamos lá embaixo, vamos ver. Veja, 3 meios da densidade linear, ele é o quadrado. Aí tá certo, viu? Aí, viu? 3 meios, densidade Sim. linear. Uhum. Aí só uma dúvida de notação agora. Essa seta com duas flechas, ela não é só para momento torsor? Eu utilizo para diferenciar das cargas. Então, as cargas, para mim, são simplesmente uma flecha e a outra que é dupla seriam momentos. Mas não sei se tem uma notação assim oficial. Mas eu utilizo para momentos. Eu já sabendo que está na direção do eixo, eu sei que é de torção. E sabendo que está na outra direção, eu sei que é de flexão. Tá bom, obrigada. De nada. Aí, mais alguma dúvida com relação a esse exercício? O outro? Você conseguiu estabelecer o que seria... Ah, já. O professor está falando
que ajuda, que é uma boa forma de representar os momentos com duas setinhas. Milena, você conseguiu estabelecer aí o que seria, como é que seriam as tensões aplicadas nos pontos que ele estava pedindo? Ah, eu não cheguei a tentar essa parte, não. Eu vou fazer depois. Em A, no engaste, eu acho que eu já perguntei isso. Vai ter, então, reativo em X e reativo em Y, né? O momento. Deixa eu ver aqui rapidinho. Reativa, sim. O que, por exemplo, você vai ter um torque que seria a soma desses dois torques que estão no extremo. Desses dois que estou marcando agora. Seria esse torque. Seria uma coisa. Logo, você vai ter um momento de flexão resultante de fazer equilíbrio na barra, considerando tudo o peso dela, essa carga que está no extremo, e também aquele momento que está sendo aplicado aqui. Né? Quando você considera essas, vou marcar em outra cor para diferenciar. Laranja. Quando você considera essas duas coisas, essa carga, aquele momento e o peso, aí você vai obter o que seria seu momento resultante nessa parte de cá. Seria um momento reativo em X. Sim? Você aí teria que calcular. Então, aí você faz somatória, estabelece quanto é que é e tudo isso. Tá bom, obrigada. Não. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu queria fazer um comentário de uma dúvida que eu recebi pelo e-mail. Aí está me perguntando sobre o círculo de Moore, que ele surge da condição de estado plano de tensões. Aí me perguntavam que se esse círculo representava todos os pares sigma e tal possíveis. Então aí o que eu responderia é que aquele círculo de Moore que surge do estado plano de tensões, ele corresponde a os possíveis pares sigma e tal que estão conteúdos dentro do plano analisado. Se você for considerar ele de uma visão tridimensional, você teria que considerar os outros dois círculos de Moore, que eles estão presentes por aí. Era isso. Alguém já procediu para fazer desenhos ou diagramas ou solução dos exercícios e tem dúvidas com relação ao que é assim do conteúdo da apostila? Alberto, sobre isso que tu comentou agora, por que que o livro e a apostila sempre representam só com mesmo sabendo que se você for fazer uma avaliação tridimensional, você vai precisar de mais círculos? É constante, assim, sempre está representado só com aqueles que estão, os versores N que estão perpendiculares à direção Z, ou sei lá, qualquer outra que seja. Sim. Eu não sei, na verdade, porque não representa nós outros dois. Eu acreditaria que nesse círculo que surge do estado plano, aí tem a informação que estava faltando, porque a outra direção você já conhece. Então, de alguma forma, era o que faltava determinar, era esse círculo que você está desenhando aí. Porque, vamos fazer, não tenho espaço aqui. Aqui tem um espaço em branco. Quando você tem aquela condição de estado plano de tensão,
Vamos supor que seja assim. Então, você tem um sigma x aqui, sigma y para cá, tem uma tensão de cisalhamento aqui, né? E você o que desconhece nesse caso seria as direções principais conteúdas dentro do plano. Porque vão existir umas direções, vamos supor que seja aqui. Eu não sei para onde que elas vão. Que estão conteúdas dentro desse plano. Então, nessas direções, faltou definir um sigma 1 e perpendicular a ele vai ter aquele sigma 2, né? Porque nessa direção para cá, você já sabe que ela é uma direção principal. Porque aí a tensão normal é zero, é nula. Então, dessa forma, você, uma vez que determina estas duas tensões normais, você faz o desenho do seu círculo de Mohr. Ou também, se você resolve realizar o diagrama a partir dessas conhecidas, o fato é que você vai ter três alternativas. Uma é que uma tensão normal seja positiva e a outra negativa. Então, nesse caso, o círculo de Mohr vai ser dessa forma aqui. Sim? Você vai ter uma tensão aqui e a outra aqui. Então, para essa situação onde você obteve um sigma, os dois sigmas desconhecidos maiores a zero, vai coincidir com que esse círculo de Mohr resultante dessa condição de tensão plana vai ser a maior circunferência. Porque como a outra tensão normal está aqui na origem, que é nula, você faria os outros dois circulinhos aqui dentro, conteúdo dentro dessa outra que é maior. Sim? Para essa situação, onde as duas desconhecidas, essas que eu marquei aqui como sigma 1 e sigma 2, teriam uma positiva e a outra negativa. Se eu tivesse, por exemplo, vamos apagar aqui. Se eu tivesse que as duas são positivas, como por exemplo é o caso dos vasos de pressão, né? Você tem aqueles esforços, o circunferencial e o longitudinal, que os dois eles são positivos. Então, o círculo de Mohr que surge geralmente dos vasos de pressão são dessa forma assim. Então, retomando, como eu tenho essa outra tensão normal, que ela é zero, ela vai estar aqui na origem. Portanto, os círculos de Mohr que eu não estaria representando, eles vão estar aqui. Então, nesse caso, o círculo em vermelho, que está saindo do estado plano de tensão, ele não corresponde com a circunferência maior. Então, você não pode desconsiderar, por exemplo, se eles se perguntassem como é que é a tensão de cisalhamento máxima. Então, a tensão de cisalhamento máxima é devido a esse círculo maior, o exterior, esse ponto que marquei aí. Então, você não pode esquecer que existem essas outras duas circunferências, porque se só ficar com a vermelha, você calcular a tensão de cisalhamento máxima só a partir dela, veja que você está cometendo um erro, tem uma diferença grande. Então, não pode esquecer que tem essa outra. Esse em vermelho, aqui, seria o tal máximo dessa circunferência, que seria, vamos chamar ela de, sei lá, 1, 2. Né? E essa outra que é a maior, que é formada pelos sigma 1 e sigma 3, seria tal 1, 3. E, bom, de forma análoga também, se suas duas tensões normais principais, elas fossem negativas, então essa tua tensão normal, deixa eu desenhar aqui. E a última condição que falta para representar se dessa minha condição de tensões, desse estado de tensão plana, essas duas tensões que falta determinar, essas que eu estou ressaltando de novo aí, fossem ambas negativas, o círculo estaria localizado nessa região do plano, sim?
Então, consequentemente, como eu já sei que uma das minhas tensões normais é nula, ela vai estar aqui na origem e, portanto, as outras duas circunferências formadas vão ser essas aqui. Certo? Deu para entender aí, Milena? Uhum, deu sim. Mas esse sistema cartesiano que você desenhou é na base N1, N2 e N3, né? Não na XYZ. Como então que Correto. eu descobriria o ângulo entre as direções principais e o XYZ, ou não é importante? Desculpa, o quê? Como que eu descobriria o ângulo entre as direções principais e a base? Sim, como que está rotacionado essa base em relação ao XYZ Certo, cartesiano certo. normal? Eu para a semana passada, eu tinha preparado um exercício que ele como que ajudava a ter uma visualização assim da relação entre o sistema cartesiano normal e como é que se passava para o círculo de Moore a partir de aí. E a partir de aí você consegue determinar como é que são as direções. Se você aí permitir, eu posso entrar e explicar essa partezinha. Antes disso, Alberto, posso dar só uma complementar? Sim, sim, por favor. Então, Milena e alunos, outros alunos, depois dessa apresentação do Alberto, então, por que então estudar o estado plano, né, separado? Se realmente aparecem os três círculos, eu caí no mesmo caso anterior, né? Por que estudar o estado plano? O que é importante estudar o estado plano pelo seguinte: quem chegou no capítulo da extensão, não chegaram ainda, quando vocês chegaram na apostila 2, vocês vão estudar como medir as deformações na superfície de um corpo. Eu só consigo medir deformações na superfície, né? E na superfície, o estado sempre é plano. Por que o estado, a menos que eu. O estado na superfície é sempre plano, porque a tensão que é ortogonal à superfície, ela é sempre nula ou é uma pressão aplicada. Então, na superfície de um corpo, eu tenho sempre estado plano. E é nessa superfície que eu consigo medir as tensões por instrumentos de medida. Na realidade, eu consigo medir as deformações, vocês vão ver isso no módulo 2, e essas deformações permitem calcular tensões, sigma x e sigma y, né? E o tal xy, se o plano for xy. O resto eu não consigo medir a outra parte do círculo de Moore. Então, o que é importante, justamente para estudar o estado plano, é ver que, a partir do sigma x e do sigma y, eu consigo montar o círculo de Moore, que é o método gráfico. Então, na hora que eu montei um estado plano, os outros ciclos eu já tenho, eu consigo montar. Eu vejo onde é que está a tensão principal, que é nula, né? E eu monto os outros ciclos. Então, os três estão montados a partir só do conhecimento do sigma x e do sigma y, que eu consigo medir numa superfície. Então, essa é a motivação de estudar o estado plano. É obter esse círculo do estado plano, porque os outros eles vão sair, conforme o Alberto falou, vão sair tudo a partir disso. Tá? Não sei se eu expliquei mais ou se eu confundi mais, mas tudo bem, Alberto. Devolvo a palavra para você. Ah, muito obrigado. Na verdade, eu não sabia qual era a motivação mesmo para estudar seu plano. Sim. Eu tinha preparado essa apresentação aqui para a semana passada, que era como é que se determinam as tensões
principais, de uma forma algébrica, também como se construi o círculo de Mohr a partir das condições de tensão plana, e como é que estão relacionadas com as direções do sistema coordenado original, com a direção das tensões principais, e no final tinha um exemplo para determinar como que era o estado de tensões numa direção arbitrária, uma direção de interesse qualquer. E se partia desde o sistema de coordenadas x, y, e desde o sistema de coordenadas formados pelas direções 1 e 2. Então, vou proceder aí um pouquinho. Vejam, por exemplo, aí eu tenho essa condição de tensões, esse estado plano de tensões, né? Então, eu inventei um pouco aqui os valores, mas vocês vão obter diferentes vai ter diferentes situações dependendo do que estejam analisando. Então, eu considerei uma tensão normal, a compressão aqui, uma tensão normal positiva na direção de x, e também esta outra tensão de cisalhamento em x, y. Então, a partir dessas três, eu construo o tensor das tensões, que eu vou aqui ressaltar que esse tensor das tensões está associado a esse sistema de coordenadas, porque se eu estiver trabalhando com outro sistema, eles vão ter valores diferentes dentro da matriz. Então, como vocês já devem ter lido aí, eu localizo a tensão normal em x, na primeira componente da diagonal, na segunda componente da diagonal localizo o outro, que seria essa tensão de menos 5 megapascais, e nas direções cruzadas eu vou ter essa tensão de cisalhamento. Então, nós sabemos que para determinar como é que é o estado de tensão numa direção ρ, que é essa que está aí em vermelho, eu multiplico esse meu tensor das tensões pelas componentes, ou seja, pelos ângulos que formam com os sistemas coordenados. Então, esse nx vai ser aquele cosseno do ângulo que se forma entre a direção desejada n com o eixo x. E esse ny vai ser o cosseno que se forma nesse ângulo formado pela direção n com respeito ao eixo y, né? Também quero ressaltar que, por exemplo, essa minha direção de interesse, ela está orientada por esse meu versor n. E nessa direção vai aparecer um vetor de tensão ρ que não necessariamente coincide com n. Ou seja, por isso eu fiz ênfase em desenhar ele na outra direção, para não ir pensar que eles compartem a mesma direção pelo fato de estar localizado aí. Sim? Então, vai surgir esse vetor ρ associado a essa direção, mas não quer dizer que esteja nessa direção apontando para lá. De fato, ela vai ter uma componente que vamos chamar de normal na direção do vetor n e de cisalhamento na outra direção t, que é perpendicular a n. Alberto, Oi. essa direção n que você está procurando não seria uma das direções principais? Eu ainda não sei. Eu estou aplicando aqui como de forma bem geral, generalizada. Aí eu vou, a partir de uma direção n, determinar como é que é o estado de tensões. E eu estou falando também aqui que ela vai estar composta por uma tensão normal e uma tensão de cisalhamento. Sim, que são essas duas componentes aqui. Logo, como é que eu sei que é uma tensão principal? Porque na direção da tensão principal eu não vou ter tensão de cisalhamento. Que é por isso que eu estou riscando esse termo aqui na parte de baixo. Viu? Então, quando eu já vou analisar como é que são quais que são as tensões principais, quais que são as suas direções, então já anulo, risco esse termo aí. E partindo, ou seja, igualando essa equação aqui
que seria essa parte aqui, com essa outra aqui, que estou apenas considerando as tensões normais, eu vou ter essa igualdade que me permite determinar para quais valores de sigma é que se satisfaz essa relação de nulidade. Sim? Então, esse primeiro método aqui é totalmente algébrico. Então, aqui eu faço esse conjunto de operações no canto inferior esquerdo, e quando eu calculo o determinante, aí surge aquele polinômio característico, que é um problema de álgebra linear para determinar o que são os autovalores. Aí a solução desse polinômio vai dar como resultado que seria as tensões normais nessa... Eu ainda não sei as direções, mas sei que os valores são esses que estão aí. E só para ressaltar, esse valor dessas tensões normais, como eu já falei aqui, vão estar associadas a uma direção onde não se tem tensões de cisalhamento, que isso já está claro, né? E pela convenção que a gente está utilizando, sigma 1 vai ser o maior deles e sigma 2 vai ser o menor algebricamente, por isso decidi deixar em sigma 2 o valor negativo. Aí eu passo para o seguinte passo, né? Que é determinar as direções principais. Aí eu volto nessa minha equação de onde eu encontrei as minhas tensões principais. O que eu faço é substituir os valores encontrados aí nessa matriz para encontrar quais que são as direções. Então, eu vou fazer primeiro para sigma 1. Então, substituo esse valor aqui e eu chego aqui nessas outras expressões. Eu vou desenvolvendo elas e eu chego numa singularidade. Veja aqui. Então, a forma em que eu resolvo matematicamente é definindo qual que é a relação entre as minhas variáveis. Então, veja que eu vou ter nx1 vai ser igual a 3,33 ny1. Isso que está me dizendo essa equação aqui. Então, o que eu faço é parametrizar, eu chamo nx de alfa, e, consequentemente, ny, que depende de nx, segundo a expressão anterior, essa que eu estou marcando aqui de novo, vai ser 0,3 alfa. Então, como elas já estão parametrizadas, eu posso dizer que meu vetor é alfa e vai ter componente x 1 e componente y 0,3. O passo que eu faço posteriormente é normalizar esse vetor aí, para ter um versor, de fato. E uma vez que eu já normalizo esse meu vetor, eu vou ter N1. E já encontrei uma direção principal. Tá certo? Aí, posteriormente, como eu sei que essas minhas direções principais, elas são perpendiculares entre si, então, se eu já tenho uma localizada, a outra surge do produto interno. E para que esse meu produto interno seja nulo, que é o que está me dizendo que são perpendiculares, então eu o que faço é alterar aí as componentes. Então, coloco em X, o que no outro está em Y, veja que elas estão trocadas. Pronto. Então, aí eu já tenho encontrar as minhas duas direções principais. De fato, se você quiser, você poderia substituir esse valor da tensão normal 2 aqui no sistema e repetir o procedimento. Só que eu não fiz, eu fiz para um para simplificar. Aí vocês já entendem a ideia e fazem para outro. E, bom, qual que seria essa direção das minhas tensões principais com relação ao meu sistema original, x e y? Então, como eu já tenho esse meu versor aqui, 1, eu tenho esse versor apontando por aí numa direção, sei lá,
Então, eu faço arco tangente da componente y dividido a componente em x. E aí eu vou ter um ângulo. E esse ângulo é esse 16,8 que está marcado aí. Então, esse ângulo é o que está me relacionando meu sistema X original com com essa outra direção que está associada com a tensão principal 1. Sim? Tudo certo? Tudo claro até aí? Você poderia repetir essa parte do ângulo, por favor, Alberto? Certo. Bom, quando eu já encontrei esse versor que define qual que é a direção da minha tensão normal 1, esse que tem componente 0,96 e 0,29. Então, eu vou ter esse versor numa direção que eu ainda não conheço. Mas eu já sei as componentes, de alguma forma elas estão por aí, implícitas, né? Então, eu vou ter aqui esse que seria nx, esse seria como n vetor, desculpa. N versor, tenho nx e tenho ny. Então, para eu determinar qual que é esse ângulo que ele está formando, então eu tenho que... A alfa seria tangente a menos 1 da direção em y dividido a direção em x. E quando eu faço isso, é que eu encontro aquele 16,8. Ok. Aí, bom, eu já vou passar a um método gráfico que para entender como se relaciona o círculo de Moore também com as direções x e y. Então, como que eu faço para construir a partir do meu estado plano de tensões do círculo de Moore? Eu vou construir dois pares de pontos, um associado para cada direção. Então, o seguinte, vamos analisar essa direção para cá. Sim? Então, se eu analiso essa direção, eu vou construir meu par sigma, vírgula tal. Então, vejam aí que meu sigma tem um valor de 10. E quanto que é meu tal? Então, se eu observar desde dentro do círculo, do elemento infinitesimal, eu vejo que essa minha tensão de cisalhamento, ela é anti-horária. Então, portanto, esse meu tal vai ser negativo, que é a convenção que estamos utilizando que também está dita na apostila. Então, dessa forma, eu vou ter menos 5. Então, já tenho meu primeiro par, que é 10 menos 5. Então, vou cá no meu conjunto de eixos, e eu localizo e vai ser esse pontinho verde aqui. Esse vai ser 10 menos 5. Já tenho um ponto. Agora, eu vou analisar essa outra direção para cá. Então, nessa outra direção, eu vou construir esse outro meu par coordenado. E aí eu vou ter que sigma, ele é menos 5, e tal, vendo desde dentro do elemento infinitesimal, vejam que ele é horário. Então, como ele é horário, ele é positivo. Então, seria menos 5,5. Então, vou lá e localizo esse ponto no plano, no sistema de coordenadas. Por enquanto, eu não tenho construído o círculo ainda, né? Bom, então, o que eu já sei é que esses meus dois pontos localizados, eles são diametralmente opostos. Eles vão formar aqui o diâmetro. Tá certo? Então, como eu já tenho esses dois pontos, o ponto onde eles se intersecam aqui no eixo do sigma, ele é o centro. E o resto seria completar a circunferência. Imagine que você tem um compás, você coloca uma ponta aqui no centro, a outra lá e gira ele. Então, aí surge o círculo de forma gráfica. E agora,
por que eu sei que são diametralmente opostos? Porque os ângulos no espaço do círculo de Moore, eles correspondem a 2 vezes o ângulo na, na, na parte dos eixos coordenados. Então, por exemplo, veja aqui que essas 2 direções analisadas, que foram essa aqui em laranja e a outra aqui em vermelho, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, se aqui é 90, cá são 180. Por isso é que eles são diametralmente opostos. Deu para entender essa parte aí? Bom, e agora, como que se relacionam então? Veja, por exemplo, que essa direção que eu analisei, que é a direção de x, estaria para cá. Sim? Essa é a minha direção de x. Então, veja que essa minha direção, onde está minha tensão principal 1, minha tensão normal, ela vai estar rotando para a esquerda da direção do eixo x. Tem essa observação aí. Então, eu ainda não disse como que calculava as tensões principais a partir do método gráfico. Eu já estava entrando na parte das direções. Então, eu vou fazer aqui rapidinho como que calcula as tensões principais a partir do círculo, do método gráfico, né? Então, você, como já tem localizado esses 2 pontos na circunferência, que eu marquei com vermelho e com laranja, então, o valor meio das tensões normais corresponde ao centro do círculo. Tá certo? Que seria essa primeira equação aqui. Logo, o raio, ele aparece facilmente, porque aqui se forma um triângulo retângulo, então eu utilizo Pitágoras. Então, eu vou ter que esse cateto aqui, vamos chamar de D, seria esse aqui, e o outro, vamos chamar de H, seria essa componente aqui. Então, fazendo isso, eu consigo achar qual é o raio. Então, essa equação, tudo bem. E, finalmente, como eu já sei qual é o raio e tenho localizado o centro, então, fazendo o centro mais o raio, eu vou ter sigma 1. E fazendo o centro menos o raio, eu vou ter sigma 2. Logo, para localizar, para saber quanto que equivale esse ângulo, então eu utilizo a mesma coisa. Eu faço o arco tangente do cateto oposto, que seria a tensão de cisalhamento, dividido o cateto adjacente, que seria sigma x menos c. Então, dessa forma, eu tenho esse ângulo. E fazendo esse procedimento, eu chego aqui o ângulo, ele é 16,8. E como é que sei para onde que está orientado? Como é que eu sei para onde que está orientado? Então, esse 16,8 está rotando. Se eu já definir que essa direção corresponde como eixo x, ele está 16,8 graus à esquerda, ou seja, em sentido anti-horário do eixo x. E veja que esse foi o resultado que eu obtive aqui. Esse é meu eixo x, e ele está a 16,8, rotando em direção anti-horária. Então, deu para enxergar aí essa relação? Quem era que me está perguntando? Se não me engano, era a Milena que estava me perguntando como sabia a partir do círculo de Moore quais eram as direções que ele tinha, o ângulo, né? Entendi, Alberto, obrigada. Perfeito. Aí o exercício tem mais ainda para resolver, mas já tá na hora, e não sei se vocês estão com tempo para terminar ou o quê. Como a gente está gravando,
Acho que seria legal até terminar. Aí, quem não conseguiu ficar pode assistir a gravação. Ah, ok. Joia. Bom, nessa seguinte parte do exercício que eu preparei, eu vou analisar desde duas visões uma direção de interesse. Vejam que eu vou ter esse estado plano de tensões, que foi o que originalmente estava utilizando para calcular as coisas, e esse é outro que eu encontrei. Aquele que está formando esses 6,8 graus, eu já sei que o valor da tensão principal 1 era 11,5, que eu encontrei, e na outra direção era menos 6,5. Então, partindo desses dois estados, eu vou calcular para uma direção de interesse qualquer. Nesse caso, eu defini uma direção de 70 graus. Certo? Então, para essa minha condição do lado esquerdo, que ela de fato é equivalente com a do lado direito, né? Eu vou construir meu tensor das tensões. Veja que é esse que a gente já tinha utilizado. E eu vou, para essa minha direção de interesse, definir qual que é o vetor n. O vetor n que aponta nessa direção. Sim? Esse é meu n. E esse é meu n. É a mesma coisa. Então, dessa forma, eu tenho essas duas componentes aqui, que seriam um ρx e um ρy. E veja que eu estava falando, que essa direção do meu vetor das tensões ρ, ele não coincide com n, não é para se confundir aí. Veja que ele até tem uma direção negativa em y. Ele estaria apontando, tipo, por cá, onde eu desenhei esse vetor aí em laranja. Então, aí como eu já tenho as duas componentes, eu posso calcular qual que é a norma dele. É 8,64. Depois, eu faço o produto interno com o vetor n, que eu já conheço, e aí eu tenho qual que é o valor da tensão normal nessa direção. Então, nessa direção, vai ser de menos 0,03 megapascais, e finalmente a tensão de cisalhamento nessa direção de interesse, 70 graus, surge de fazer a raiz da norma de vetor menos a componente de tensão normal. E eu tenho aquele 8,63. Bom, esse desde meu sistema coordenado original x e y. Agora, vamos supor que eu vou partir desse sistema formado pela direção das direções principais. Esse é outro de aqui. Então, nesse caso, meu tensor das tensões, esse é outro aqui. Sim? E aquele ângulo de interesse, essa direção de interesse, que do outro lado está a 70 graus, ela vai estar a 53,2, né? Porque aí, porque o ângulo que se forma com o eixo x', desculpa, porque o ângulo que se forma essa direção principal 1 com o eixo x já era de 16,8. Se eu somar esses dois ângulos, ele vai acabar sendo 70. Bom, mas para esse sistema de referência que eu estou utilizando, esse que está aqui meio inclinado, né? Eu tenho esse meu vetor n, que seria esse aqui. Eu faço as operações e eu tenho esse valor aqui. Esse seria meu vetor ρ', que vai estar associado a esse outro sistema coordenado que estou considerando. E para ele vai ter uma direção mais ou menos aqui. Sim? Positivo também em x e negativo em y. Novamente, eu calculo qual é a norma desse vetor,
eu tenho 8,64, faço o produto interno, obtenho minha componente de tensão normal, que veja que eles coincidem, e finalmente acho o cisalhamento da mesma forma. Veja que sempre os resultados são iguais. Por quê? As duas direções estão relacionadas. Sim? E como é que elas estão relacionadas? Então, vejam que para esse estado de plano de tensão, eu calculo a partir dessa forma. E essa outra visão, né, esse outro sistema de coordenadas que está sobre as direções principais, eu calculo essa outra que está como indicada pela linha, né, rolinha, tensor ascensor linha, n linha, assim. E quando eu faço a decomposição do meu vetor das tensões nas diferentes sistemas de coordenadas, então vejam, por exemplo, aqui, que se eu faço para y e para x, eu vou obter esse aqui, que são minhas duas componentes no meu sistema de coordenadas original. E quando eu estou utilizando o outro sistema de coordenadas, que é y' e x', eu encontro só rolinha e rolinha em y e rolinha em x. Mas eu posso passar de um sistema para o outro. Porque se eu analisar, por exemplo, esse aqui, mi ρx', então ela vai ser resultado de decompor ρx com o cosseno formado entre as duas direções, que seria esse primeiro termo aqui, mais o ρy com o ângulo formado entre a vertical e essa minha direção principal, que seria essa outra componente aqui. E é feito de forma análoga para o ρy. Então, finalmente, o que está me relacionando os dois sistemas de coordenadas é aquela matriz como se diz, de mudança de direções, que é essa aqui. Então, essa matriz é que está me relacionando os dois sistemas de coordenadas. Esse com esse outro. E, bom, passando rapidamente, para finalizar, o método gráfico, eu já tinha construído todo o meu círculo de Moore. Aqui eu trouxe os valores que vamos precisar, que é o centro, o raio, o ângulo, tudo isso. E então, como essa é a minha direção de interesse, formava 70 graus com a minha direção x, e eu já falei que, quando eu analisei, essa era a direção x, lembra? Que eu tinha desenhado por cá, olha. Sim? Essa era a minha direção x. Então, vou contar 70 graus em direção anti-horária a partir de aí. Então, vou contar 70 graus para cá. Mas lembrem que no espaço do círculo de Moore, ele corresponde a 2 vezes o valor de ângulo. Então, não vou calcular para 70, vou calcular para 140. Então, vou ver onde que cai esse 140. Então, 140 vai ser para cá. Então, utilizei um ângulo aqui auxiliar, chamado de gama, que ele vai ser 140 menos 2 θ menos 90 graus. Então, esse valor é de 16,4. Como eu já sei qual que é esse ângulo, então facilmente posso encontrar quais que são as duas componentes. Então, por exemplo, para a parte da tensão de cisalhamento, ele simplesmente vai ser a projeção do raio nessa direção. Então, vou fazer simplesmente R multiplicado por cosseno de gama.
que é esse aqui. E para encontrar qual que é minha tensão normal, então vou fazer a localização do centro menos esse comprimento aqui, esse comprimento aí horizontal. Então ele vai dar C menos R seno de gama. E vejam que os valores coincidem. Para minha tensão de cisalhamento é 8,63, que foi esse valor obtido aqui. 8,63. E a normal é menos 0,03. Menos 0,03. Então, aí, alguma dúvida com relação a isso? Oi? Estão por aí? Ah, legal, que bom que ajudou aí. Sim, eu posso mandar ou conversamos aqui com o professor, se ele pode colocar no mudo. Isso.